isso aqui vai continuar e todo mundo aí, grupo dos jovens do Parque Santo Antônio, que fez um trabalho em favor daquele que deu a vida pela justiça. Companheiro Santos Dias, foi a tua matéria, mas o teu espírito ficará eternamente com teus irmãos trabalhadores de São Paulo e do Brasil. Eu gostaria de dizer para vocês que há 3 anos atrás foi lá no Instituto Médico Legal e entre aquelas mesas o corpo nu do santo. E aquele corpo estava varado no peito, de lado a lado, pela bala do soldado a serviço do sistema vergonhoso que nos oprime, que esmagava e continua esmagando a classe trabalhadora. Lado de santo varado pela bala do soldado, assim como um dia o lado de Cristo foi cortado. Quanto tempo que ele era metalúrgico? 18 anos, Que horas que ele saiu de casa hoje? 4 horas da manhã, Trabalhava quantas horas por dia? 10 horas por dia, E ganhava quanto? mais ou menos 12 mil por mês. Dava pra vocês viverem? Economizando dava muito mal, mas estava ajudando os outros que ganham menos que ele. E ele também estava lutando com a classe igual. Como a gente atua na área sindical e inclusive na área de oposição sindical, a gente sempre procura entrar dentro da empresa e descobrir qual é os problemas mais sérios que existem dentro da empresa. E começa então, através disso aí, conversar com os companheiros e colher várias informações. Você que já está lá na Metalúrgica Alfa há 17 anos, como tem sido a situação para você? Olha, a situação lá está sendo péssima, não só para mim, como para todo mundo. Ali ninguém pode reclamar nada, ninguém tem direito a nada. Pagamento atrasado, pagamento fora de hora, até às 11 horas da noite. Falta de
tudo que existe dentro da indústria. Patrão agredindo o operário. Nós paralisamos aguardando a ferramenta quando ele chegou, gritando, sai, eu atiro, eu mato. Vai sair, dou 1 minuto, hein? Acho que todo mundo sai daqui com o revólver em punho. E ele entrou com o revólver na sessão, tanto que levou o revólver no meu peito para sair fora da firma. Aí ele falou, pelo amor de Deus, aí nós saímos. E quem era essa pessoa? Quem era João Roberto de Melo. Nós viemos a tomar algumas medidas totalmente contrárias aos interesses dos nossos operários. Tivemos que postergar alguns direitos, tal qual o pagamento de férias, que nós pagávamos uma quando se ia vencer a segunda. Havia uma assistência médica hospitalar que nós tivemos que cortar. Congelamos os salários, apenas aumentando em função de dissídio coletivo. E era essa realmente a situação que nós nos defrontávamos naquela oportunidade. O que aconteceu aqui hoje? O Estado alega. Júlio, você como suplente da diretoria, você não foi recebido aqui na Metalúrgica Alfa? Não foi negado, quisemos conversar com eles e impediram que o sindicato entrasse. Os empregados paralisaram o serviço por ordem do sindicato. Trata-se de uma greve ilegal, nós já tomamos as previdências e eu estou indo representar a Canundóia. O sindicato nunca orientou nenhum funcionário parar. Nenhuma empresa parou até hoje orientada pelo sindicato. Chamamos a polícia. A polícia veio aqui? Veio. O que aconteceu? Aqueles elementos convenceram que não podiam ficar paralisados dentro da fábrica. Agora, não dispensamos ninguém. A fábrica está aberta apenas para quem quiser trabalhar. Quem vier a trabalhar, bater o cartão de ficar em greve, é uma greve ilegal que nós vamos nos socorrer dos órgãos policiais. Como é seu nome, por favor? Dr. Cássio Scatena. Qual é o seu cargo aqui na Metalúrgica Alfa? Eu represento a firma e sou advogado da empresa. O problema da morte do companheiro Nelson ocorre que a gente, diante de toda a experiência que a gente tem de trabalho dentro da fábrica e diante de todos os problemas que a gente já estava conhecendo, aconteceu a morte do companheiro Nelson e a gente então achou que não era um fato isolado, porque já havia fatos anteriores que que mostravam para a gente que a diretoria sempre estava provocando fatos dessa natureza, por causa do espancamento de vários companheiros em outras épocas passadas. Ele recebeu o pagamento no dia 10, no dia 11 ele fez reclamação no departamento pessoal. No departamento pessoal falaram que estava certo o pagamento dele. Ele não concordou, subiu em cima lá na sala do Dr. Cássio e foi conversar com o Dr. Cássio. O Dr. Cássio não quis acordo, entendeu? E daí por diante o Nelson começou a ficar nervoso, né? Falou que o pagamento dele estava errado. O Dr. Cássio começou a discutir com ele, falando que o pagamento estava certo. Passei pela minha sala, onde eu guardo um revólver. Na minha gaveta, guardava, né? 38, cano curto. Pus esse revólver no coldre, na minha cintura, e desci a rua. O Dr. Cássio começa a discutir com ele no meio da rua já, na frente da firma. E o Nelson
começa aquela discussão, né? De patrão com empregado. Pá. Aí o Nelson falou lá um negócio com ele, que eu não entendi bem, e o doutor Cássio mandou ele embora, falou, vai embora, seu vagabundo, né? Empurrou o Nelson, quando empurrou, aí o Nelson reagiu, ele puxou o revólver. Aí ele falou assim, pera que vai embora, aí foi pro Nelson assim, vai embora, aí ele pegou, aí o Nelson tentou tomar a arma dele, porque ele foi pra cima do Nelson, né? Aí o Nelson tentou tomar a arma, ele pegou e atirou no Nelson. Agora os tiros não posso falar porque eu não sei se foi 4, agora eu fiquei tão... E eu fui me defendendo, ele começou a me dar pancadas, a gingar, a dançar na minha frente, sujeito forte, magro, novo. Naquele tempo eu inclusive era mais gordo que sou hoje. E começou a me dar chutes, tapas, tudo, e eu me defendendo com a mão esquerda, ficou até machucada, um bom tempo traumatizado, me defendendo e recuando. Quando eu cheguei na parede não podia recuar, ele veio em cima de mim, foi quando eu tirei a arma e dei um tiro no chão. Aí ele deu o primeiro tiro. Nelson continuou lutando. Aí deu um pontapé no doutor Cássio, que o doutor Cássio virou, caiu, né? Não caiu, mas bateu a mão no chão um pouco. Aí o doutor Cássio aproveitou, mesmo com a mão assim, deu mais 2 tiros nele. Aí Nelson caiu lá de lado na frente do bar do Valdir, lá dentro do bar mesmo, né? Na frente. E daí por diante o doutor Cássio foge, né? Isso é uma grande mentira. Homem de pedra que não tem mais compaixão, não tem alma, não tem nada, nem amor, nem ilusão. Ficou decidido nessa Assembleia dos Trabalhadores da Alfa? Bom, ficou decidido que haverá paralisação na segunda-feira para acompanhar o enterro do companheiro Nelson e que esse enterro passe na rua 21 de abril, nas portas da Metalúrgica Alfa, em sinal de protesto da situação em que vive o trabalhador na Alfa. Para fazer o enterro e também para o corpo ser liberado do IML, houve manobra, quer dizer, a condição de fazer o enterro era que não pudéssemos passar na porta da fábrica para fazer o protesto. E isso ficou bastante acentuado de que na porta do sindicato, logo 9 horas da manhã, já veio os batedores do DSV com a responsabilidade de fazer o trajeto do sepultamento do companheiro Nelson. Essa presença do DSV já foi um jogo da diretoria do sindicato com a própria diretoria da empresa e também aí os órgãos de segurança. Ficou bastante marcado assim para os companheiros que acompanharam o sepultamento, as condições em que foi sepultado o companheiro e a própria condição de morte. O que a senhora sentiu quando seu filho foi para a cidade? Senhora, o que a senhora achou do seu filho sair da cidade para ele vir para cá? Eu achei muita falta, E como é que a senhora recebeu a morte dele? Pela
Foi muito duro para a senhora aceitar a morte dele? Olha, dona Maria. Dona Juventina Maria de Jesus chegou hoje de Janaúba, Minas Gerais. Vou fazer isso. Vai. Dona Juventina Maria de Jesus chegou hoje de Minas Gerais. Ela veio assinar... Sabe o que, hein? Hã? Pra quem assinar o quê? Pra quem assinar o quê? Qual o termo certo, correto? Procuração? Vai. Ela veio assinar uma procuração para que o advogado criminalista contratado pelo sindicato possa dar início ao processo. Certo? Não, para variar não. Ela veio assinar uma procuração para que o advogado criminalista contratado pelo sindicato metalúrgico possa dar início ao processo. Dona Juventina Maria de Jesus chegou, né? Dona Juventina Maria de Jesus chegou de Janaúba, chegou hoje de Janaúba, Minas Gerais. Ela veio assinar uma procuração para que o advogado criminalista contratado pelo sindicato metalúrgico possa dar início ao processo. Dona Juventina Maria de Jesus chegou hoje de Janaúba, Minas Gerais. Ela veio assinar uma procuração para que o advogado criminalista contratado pelo sindicato metalúrgico possa dar início ao processo. Esse caos aconteceu aí dentro da Metalúrgica Alfa, que se diz uma empresa, né? Passar fome é lá dentro da Metalúrgica Alfa. Nós estamos passando, então vamos passar fome aqui, entendeu? Para que nós não voltemos dentro da Metalúrgica Alfa com a cabeça baixa. Porque nós não vamos dentro da Metalúrgica Alfa novamente para receber tapa lá dentro, para receber pontapé, para receber uma bala em qualquer instante. É coisa que nós nunca deveríamos fazer, gente. A melhor coisa que nós fazemos até hoje é cruzar o carro, protestar tudo aquilo que o nosso patrão estamos fazendo por nós. Eu passo a palavra com outro companheiro que quiser falar. Por que estiveram parados? Não tem razão nenhuma de estar parados. Se no dia 11, 12, 13 trabalharam tranquilamente. Então, a minha proposta é no sentido que o sindicato, que foi o causador de tudo isso, pague aos operários o que eles já deviam ter feito há muito tempo.
para os trabalhadores que recebem entre 3 e 6 salários mínimos. E 50% para os trabalhadores que recebem salários entre 6 e 10 salários mínimos. E aí então se deu a greve geral, onde o pessoal da Alfa incorporou a greve geral, e na greve geral a gente procurou participar, ajudando inclusive na distribuição de material nas portas das empresas. E a greve geral, como a gente sabe, ela foi muito mal preparada, com espaços de discussão de 20 dias diante de uma categoria de 350 mil metalúrgicos. A gente acha que isso é insuficiente para uma preparação de uma greve geral. E então a greve ela se deu em cima das reivindicações naturais dos trabalhadores, mas acontece que a diretoria sempre procurou fazer com que a greve não se desse. É lamentável que 30 mil companheiros reunidos na Câmara do Carmo sejam considerados de um bloqueio, companheiros. É através da greve, e a greve já demonstrou a nossa posição, companheiros. E, portanto, a nossa resposta aos 58% é continuar parado e unido até a vitória. Não. Como é que foi? Empresários, dirigentes sindicais, A comissão de fábrica é um dos assuntos que está em discussão, um dos inúmeros assuntos que está em discussão. O senhor acredita que chegue-se a um bom termo para solucionar o problema? Na Assembleia de Decisão do dia 31, protestava diante da condição de votação e diante do encaminhamento que estava se dando para a coisa. A greve, então, teve o seu término diante de uma votação de uma minoria de trabalhadores, 6 mil trabalhadores participou da votação, aonde decidiu paralisar a greve e aceitar o acordo de 58%. No entender da gente, essa greve ela tinha que continuar para poder quebrar a política de arrocho salarial que está aí. Os associados é quem decidem. O sindicato é representativo de toda a categoria. E o aumento estende-se a toda a categoria, sindicalizados ou não. Mas as decisões é prioridade, é privativo do quadro associativo da entidade. Mesmo que esse quadro associativo seja minoritário? Mesmo que ele seja minoritário. Palavras do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, a Jovem Pan. Hoje aí, aplicou o golpe. Mandou a polícia vir na porta do sindicato e só deixar o pessoal que estava com carteira sindicalizado. Tem mais de 100 mil que não é sindicalizado e não pode votar. E a carteira profissional serve para quê? Compareceram para exercer o direito desse voto 6.612 associados.
dos quais 4.545 votou pela proposta. Votaram pela greve 1.976 associados. Repetindo, pela proposta 4.545. Pela greve 1.976. Este resultado será levado daqui a instantes para o Tribunal Regional do Trabalho para transformar o julgamento em homologação da Convenção Coletiva de Trabalho. Muitos companheiros que não tinham participado de nenhuma greve, pegou aquela experiência. Quer dizer, a gente retornou ao trabalho no dia 13 e a partir do dia 13 já começou a repressão por parte da empresa. Muitos companheiros foram mandados embora, inclusive 5 foram suspensos numa tarde e igual em outras empresas ocorreram aí com o fato da greve geral, a gente foi também demitido da empresa. Quer dizer, houve então, esse foi o saldo que deu o fato da morte do companheiro Nelson. E hoje está ainda percorrendo aí o processo, o criminoso está solto, né? O que vocês vieram fazer aqui hoje? Nós viemos depor contra o Cássio Scatena, aquele que assassinou o Nelson Pereira de Jesus na rua 21 de abril, em frente ao número 150. O Luiz Donato me mostrou essa fotografia na sessão, a fotografia do Nelson Pereira de Jesus e a fotografia de um outro cara lá que eu não sei de onde é. E o que ele falou? Aí ele falou que aquela fotografia dali foi tirada do DEI, que não sei de onde é, que tinha 4R5, não sei, assalto e domicídio, né? Eu não sei. Que o Nelson e aquele cara lá tinha feito, que era de uma quadrilha. Olha, sinceramente eu vos digo, eu acho que não é verdade. Eu acho que não é. Agora, se é, eu não sei também, mas eu acho que não é. A comissão tem tentado se levantar por várias vezes e ela morre. Quando vai se levantando é aquela história, toma um chute na traseira e cai lá. Primeira vez aconteceu quando, depois da greve, na retomada, logo ele pegou alguns caras que iam sair na cabeça da comissão e mandou logo embora. Passou um tempo, a comissão se arrastando. Agora começou a se retomar. No dia que o
que o sindicato mandou um ofício encaminhando a retomada da comissão com o nome dos caras que iam compor a comissão, encaminhar o processo de criação da nova comissão. O que é que aconteceu? Chegou no dia seguinte ele começou a mandar embora, pegando principalmente os caras da comissão que ele considerava que eram os mais ativos, né? Essa é uma questão que eu registro e que eu gostaria de ouvir mais aqui, né? Companheiros, como poderia fazer? Mais uma irregularidade. Não aceita. Mais uma irregularidade. Eu vou ser sincero. Por que a gente não empenhou em ir lá ou fazer aquela reunião para legalizar essa comissão? Primeiro que nós não temos nada na lei ou no acordo que garante a estabilidade do membro da comissão. Nós não garante. Então, qualquer tipo de comissão que nós fazermos lá, e na hora que ele tentar exigir o cumprimento das normas legais, vai acontecer o que aconteceu com você e outros. Estes são mandados embora. Vocês teriam uma sugestão a nível do conjunto, o que nós poderíamos fazer? O sindicato acata as sugestões e vamos estudar se é viável ou não. Qual seria a sugestão? Nós estamos dispostos a colaborar com vocês na solução dos problemas. Agora, o que nós podemos fazer mais do que solicitar das autoridades fiscalizações ou processo na Justiça do Trabalho? Além disso, o que nós poderemos fazer mais? Representante da Osão Indústria e Comércio S.A. A primeira etapa é o desfile de todas as moças juntas. Elas vão começar o desfile do terceiro andar, vão descer pela escada, todas juntas, em fileira, vão desfilar em frente à comissão julgadora, que vai estar atrás dessa mesa. Comissão julgadora que será de jornalistas, agentes do rádio, televisão, dirigentes sindicais, altos dirigentes sindicais, todas atrás daquela mesa. Vocês passarão todas juntas, fila, subirão a passarela e vão ficar no palco. Certo? Que o desfile seja bonitinho em todos os seus aspectos, correto? Depois que vocês ficarem todas aqui, mais ou menos 2 ou 3 minutos, o suficiente para a comissão julgadora tirar a sua primeira nota, vamos dizer assim. Como foi deflagrada essa greve em São Bernardo? Relata também da maior greve nesses últimos 15 anos. Por acaso havia policiais pedindo carteirinha na porta do sindicato? Por acaso se fiscalizava a fiscalidade estava em dia? Entrou 10, 20, 30 mil companheiros e se decretou a greve, sócio e não sócio. E como é que foram feitas aquelas assembleias, monstro? Estão aqui, bela, olha aqui, linda, centenas, milhares de mãos levantadas. Será que são só sócios? Não, são companheiros sócios e não sócios. Todos estão votando, porque todos fazem greve dentro da fábrica. Porque todos trabalham. E outra coisa, como foi deflagrada essa greve de novembro aqui nesse sindicato? A revelia dessa diretoria foi deflagrada por sócios e não sócios, que todos invadiram o sindicato e fomos para a greve. Essa é a luta contra a estrutura sindical na prática que nós temos que fazer. Quem vai matar alguém aqui? Se for acaso, na próxima assembleia, onde? Na próxima Pessoal do Tatuapé, Penha, Belém, Braz, ônibus debaixo do viaduto. Em cada comando, os companheiros devem ter uma
comando não tem receio que a diretoria do Sindicato Metalúrgico de São Paulo negocie um acordo? Nós temos receio pela prática anterior dessa diretoria. O ano passado a diretoria negociou um acordo por conta dela. Por isso, a proposta que nós estamos fazendo é que a categoria assuma a direção dessa greve justamente através dos comandos, onde participam já companheiros das várias fábricas, eleitos livremente, que se dispõem a lutar, para juntos decidir o que a categoria vai fazer. Se vamos à greve, se não vamos, isso já foi decidido. Se paramos, se não paramos, se aceitamos uma coisa, outra, se continuamos em frente, quem vai decidir não é uma pessoa, ou duas, ou três, ou 7 da diretoria, é os comandos. Essa é a única forma que nós achamos de controlar, de impedir o que aconteceu ano passado, quando uma diretoria só contra a categoria toda decidiu o fim da greve. A prisão de 150 metalúrgicos que estavam em greve, o senhor pode ter ainda alguma interferência nesse caso? Eu não tive essa informação, estou tendo essa informação por vocês e há pouco tempo atrás esteve aqui também o senador Montoro, que me disse que havia prisões. E eu perguntei se havia prisão de algum líder sindical. Ele disse que talvez houvesse, que eu então prometi a ele que se isso tivesse acontecido, que eles seriam libertados, que eu iria pedir, eu iria fazer empenho. Mas é o que eu estou informado, não tem nenhum preso. Trabalhadores da Silvânia. Pediram então a ajuda dos companheiros. Imediatamente, a polícia militar cercou a rua. E começou a ameaçar e prender os companheiros. Foi então que um policial, de nome Herculano Leonel, pegou o seu revólver e atirou sobre o companheiro Santo Dias. Eu também fui, mas foi fé do companheiro nosso e dos companheiros de cima, que é Deus, que me ajudou, eu e mais um companheiro que vocês devem conhecer, São Vicente, saí da bala ontem. O que significa a perda dele para vocês? Para uma grande parte da categoria, significou a perca do futuro presidente do sindicato, que possivelmente ele seria eleito. Quero, nesta oportunidade, cumprimentar a família metalúrgica
por manter-se unida. O que passou, meus amigos, passou. Importa agora é olhar para frente. O que passou, passou, mas para nós trabalhadores, o que passou ainda está presente todo dia na nossa luta. Nós não esquecemos ainda de 64, quando o Ministério do Trabalho interviu e deu posse ao Joaquim, e hoje ele vem outra vez intervir no nosso sindicato, dando posse à diretoria atual. Essa atitude do Ministério do Trabalho mostra que realmente ele cumpriu o seu papel de representante da classe patronal em prejuízo dos legítimos interesses da classe trabalhadora. anos que era necessário, absolutamente indispensável à família. Para o mundo operário também um golpe dificilmente irreparável, porque o homem não só lutava pela cidade, mas pelo Estado inteiro. Do ponto de vista do Brasil, eu acho que foi uma perda que vamos recordar durante muito tempo. Mas esperamos também que todo mundo entenda que uma vida desta teve um grande sentido. Bom dia, Randall. Reportagem da Jovem Pan mostrando o Palácio dos Bandeirantes, onde nesse momento o secretário da Segurança Pública de São Paulo, desembargador, dá uma entrevista coletiva para explicar a ação policial esta manhã em escola de metalúrgicos. Secretário, o que realmente ocorreu hoje? Vocês precisam entender bem o que é essa tropa de choque. Essa tropa de choque é uma das tropas que não usam armas de fogo. Elas não usam armas de fogo. Não tem nenhum policial de tropa de choque que carrega uma arma. Eles têm os seus escudos, têm os seus bastões, têm as suas bombas. E para dispersão de grandes conglomerados, é uma tropa ideal, porque ela não mata, ela não atira, ela dispersa. Meu filho, como é que você quer que vá dispersar um piquete agressivo que também bate sem bater? Então você quer pôr a polícia aí para apanhar? Não é esse o caso. É o que eu concluo da sua pergunta. É que a tropa de choque já é conhecida pela ação por ser uma ação mais violenta do que o policial comum. Sei, mais violenta e menos perigosa.
Secretário, como está indo o inquérito na apuração da morte do operário Santo Dias? Está indo a todo vapor. Você sabe que eu fiz uma determinação severíssima. Eu tirei até esse inquérito de um distrito policial, entreguei nas mãos do DEGRAN, da Corregedoria do DEGRAN, com um delegado que é até amigo de Dom Paulo Evaristo Armes. Você já ouviu Dom Paulo elogiar esse delegado, não ouviu ainda, não? Ele elogiou publicamente no jornal. Elogiou publicamente. Eu estou apurando com todo rigor. Com todo rigor, porque foi uma coisa lastimável, embora tenha sido, de uma certa forma, também um acidente. Mas é uma coisa que será apurada e o autor disso será punido. Isso é uma coisa que eu faço questão de fazer. Eu já fiz em coisas piores do que isso e vou fazer isso também. Há um ano atrás foi instaurado um inquérito policial e um IPM para apurar a causa da morte do seu marido. Em que situação está esse processo? Olha, esse processo está encaminhado pela Justiça Militar, mas a gente está percebendo que não está muito bem encaminhado. Os operários, eu como esposa e meus filhos e toda a família está assim ansioso para que isso tenha uma justiça, apesar que ele não possa voltar mais, porque depois que eles assassinaram meu marido, a situação mudou muito, tá? Até agora, o que aconteceu em termos legais? Olha, foi ouvido os PMs e os assassinos, né, o assassino, e foi ouvido também os trabalhadores, os operários que estavam nesse dia. Mas conclusão não se chegou nenhuma? Ainda não tive nenhuma conclusão, mas a gente espera que tenha justiça e esse assassino tem que ter uma punição. Está em sessão secreta, o resultado será dado depois de acabar a sessão secreta e aí você não tem condições de dizer. A gente cumpriu a nossa missão, né? Que era uma missão que já vinha com o handicap da condenação do PM, né? E tentamos destruir a prova de defesa. Eu pessoalmente acho que foi boa, a acusação foi boa. Me alegro muito que o povo participe tanto no julgamento do Santo Dias. Parece o julgamento de todos os operários e de toda a classe operária, sobretudo um julgamento da liberdade sindical. E essa nós queremos defendê-la a todo preço. Santo Dias foi realmente um dos grandes homens, dos maiores homens que tivemos. E muito obrigado. Tanto o Luiz Reinaldo como... Opa! Ofertamos esse quadro simbolizando o sangue que o santo derramou, o sofrimento do povo, dos posteiros, dos padres que estão presos por dizer a verdade, de todos aqueles que estão morrendo por causa da justiça. Ofertamos também o pessoal da cidade que está desempregado, sofrendo, sem ter direito nem de sobreviver. Ofertamos também as crianças, as mães que lutam por uma vida melhor por seus filhos.
Bom, aqui como se pode ver tinha um S, né? Um S em memória de santo e tinha uma plaqueta de mármore. Era um pessoal que não é da... Acho que não é da comunidade, né? Porque, ou senão não deve gostar daqui. Foram quebrando aos poucos, assim, um meio de umas 2 semanas, cada vez quebrava um pouquinho. Como o pessoal não tivesse tempo, assim, pra quebrar de uma vez, né? Via quebrar um pouquinho e ia-se embora. Como ele é um trabalhador, como qualquer um daqui, né? Ele tá simbolizando a classe operária geral daqui. E o pessoal que não gostava dele, por exemplo, assim... Mas, assim, essas pessoas que a gente não pode dizer o nome, certo? Acabaram com os monumentos da praça. Que nem tiraram a vida dele, né? Só que não gostam dele, em geral. Essa é então a história que está sendo julgada hoje nessa auditoria. É mais uma história da violência policial que se abate sobre os trabalhadores e sobre todo o povo. E é para isso que nós viemos aqui. Para mostrar que esse ato criminoso deve ser punido. Para levar adiante a luta do companheiro Santos. Para que a memória dele permaneça presente na história do Brasil e na história da classe trabalhadora.